Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 15. E nesta aula nós realizaremos alguns exercícios envolvendo conceitos de balanços materiais com reações químicas. Nas aulas anteriores, nós vimos os conceitos para balanços materiais com reações químicas, tá certo? Desde lá da equação do balanço molar, no balanço por espécies químicas, né, o caso especial de reações de combustão, quando temos ar em excesso, como esse balanço se relaciona com sistemas de múltiplas unidades, com reciclo, purga e bypass, e agora, recente, na última aula que eu deixei essa semana, mostrei para vocês a possibilidade de fazer um balanço de massa por elementos, tá certo? Ao invés de fazer com a espécie química, com o composto em sua forma molecular. Em alguns casos isso pode facilitar e em alguns casos isso pode até ser necessário, né, em função que algumas análises que nós fazemos para identificar a composição e caracterizar o material muitas vezes nos retorna as respostas de composição em termos elementares. Bem, na aula de hoje a gente vai revisar o início, né, desse conteúdo e realizar alguns exercícios e dúvidas a respeito da primeira parte do conteúdo. E na semana que vem, também na aula de quinta-feira, nós vamos revisar mais um tanto e resolver alguns exercícios sobre a parte, né, mais recente do conteúdo. Então vamos lá. Bem, desde que nós começamos aqui a trabalhar e avaliar sistemas para execução do balanço de massa com reação química, nós buscamos então trabalhar com a equação do balanço molar. E a equação do balanço molar, ela relaciona as quantidades de mols que entram e saem num determinado sistema para o qual nós estamos definindo a fronteira. Isso, né, se difere um pouco do balanço sem reação química, porque aqui nós podemos, né, não necessariamente, em alguns casos, né, por características da estequiometria, isso pode acontecer, mas não necessariamente o número de mols que entra é igual ao número de mols que sai, porque nós temos consumo e produção dos compostos, né, em termos de mols, devido às reações que nós temos no sistema, tá bem? E essa equação do balanço molar, ela então descreve os termos de geração e consumo, expressando então uma relação do coeficiente estequiométrico do composto na reação, e daí quando ele é um reagente, esse coeficiente estequiométrico, ele é negativo, e quando ele é produto é positivo, né, indicando geração ou consumo, em relação à quantidade inicial, e a extensão de reação, tá certo? Que é aí uma variável, um parâmetro usado para quantificar o quanto se estende uma reação em relação a um determinado composto, e normalmente esse composto é o reagente limitante, para que nós podemos, então, normalizar as quantidades que reagem para todos os compostos. Porque quando nós falamos de conversão, nós falamos da conversão para um composto em específico. E para nós quantificarmos o quanto reage de outros compostos em relação à conversão daquele composto específico, nós teríamos que realizar uma relação estequiométrica. E com a extensão de reação, não. Com a extensão de reação, ela é a mesma para todos os compostos na reação. E daí, digamos que eu posso trabalhar fazendo o balanço molar para cada espécie no sistema. E que nós temos, então, o número de extensão de reação igual ao número de reações que nós temos no sistema. Se eu tenho só uma reação, só vou ter um valor de extensão de reação. Se eu tenho duas, por exemplo, aqui eu vou ter duas extensões de reação, e daí se o meu composto ele participa das duas reações, eu preciso escrever, né, os termos associados à geração e consumo para ele nas duas reações, também. Então, mas nesse caso, só para as reações em que ele participa, também, porque o balanço molar ele é um balanço para o composto. Então, nesse caso, nós escrevemos o balanço molar de forma estendida, né, com todos os termos possíveis, para um caso onde nós tivéssemos um balanço em estado não estacionário, né, com acúmulo, da forma, né, como nós colocamos aqui, onde esse acúmulo no sistema é o que entra menos o que sai, mais o que é gerado menos o que é consumido. Bem, o que é consumido está relacionado aqui ao termo da extensão da reação. E que também, muitas vezes, nós temos dados e informações relacionados a alguns parâmetros, né, que nós conseguimos avaliar quando nós temos sistemas com reações.
E esses parâmetros são conversão, seletividade e rendimento, como nós vimos lá na aula 9. E aí aqui o grande segredo está saber diferenciar e que tipo de razão nós temos em cada um desses parâmetros. A conversão é uma razão reagente-reagente, a seletividade uma razão produto-produto, e nós só temos ela quando nós temos mais de uma reação, né, indicando então quanto se produz do produto desejado em relação ao produto indesejado de outra reação, e o rendimento é uma razão produto-reagente, certo? Dado pelas estequiometrias que nós temos, e nós temos uma relação também da extensão com a conversão, certo? Então, se a gente sabe a conversão para um determinado composto, e daí ela é com referência em um dos reagentes, nós podemos, então, determinar a extensão da reação e utilizar ela para todos os compostos na equação do balanço molar. Bem, nós vimos também a parte relacionada a reações de combustão, tá certo? Que são, então, reações de queima, né, que nós chamamos de determinados compostos, normalmente hidrocarbonetos ou compostos orgânicos que reagem com oxigênio, liberando energia, né, para fazer determinado processo ocorrer, né, para usar essa energia como trabalho, como calor em alguma outra etapa de processo, e gerar produtos gasosos em função da estequiometria da reação de combustão. Normalmente, água, CO2, CO e SO2 são os principais compostos gerados em uma combustão. E a maioria dos processos utiliza ar como fonte de oxigênio. E o ar, então, ele tem uma composição, né, que nós aproximamos e consideramos aqui nos nossos problemas, sempre 79% nitrogênio e 21% oxigênio, né, sendo o nitrogênio, então, inerte, normalmente nas reações de combustão, a menos que se diga o contrário, e o oxigênio, então, quem vai reagir e promover a reação de combustão. E que nós podemos utilizar aqui uma massa molecular média do ar para fazer a conversão direta massa-mol para a quantidade de ar, certo? E esse valor é obtido como a média ponderada das massas molares do nitrogênio e do oxigênio, aqui em função da sua composição. Bem, quando nós temos essa reação de combustão, nós podemos expressar a composição do gás de saída, né, de diferentes formas. E, normalmente, nós caracterizamos, né, como nós chamamos essa análise, de acordo com os compostos presentes na composição. Também, então, nós temos aqui a análise de Orsa, que desconsidera a água nos produtos finais. Então, se você vê um problema, ou se você lê o laudo da composição de um determinado gás que é efluente de um processo, e ele não mostra a água, provavelmente foi feito com equipamento de análise de Orsa, e não quer dizer que não existe água na saída da combustão. Existe, porém, a água não está representada na composição. E aí, se você quiser saber o quanto gera de água, você tem que fazer o balanço e o cálculo considerando só o que tem aqui, e aí, estequiometricamente, em função do CO2 e do CO, você vai determinar a quantidade de água. E a quantidade de água, né, quando ela está incorporada na composição, nós chamamos de análise de gás de chaminé, e quando nós desconsideramos tanto a água quanto os compostos sulfurosos, nós chamamos, né, de análise de gás dessulfurizado em base seca, né, indicando que nós desconsideramos tanto o SO2 quanto a água. Não quer dizer que eles não estejam presentes, também quer dizer que na análise da composição, né, um determinado equipamento ou um determinado laudo que mostra as quantidades de gases gerados na composição de saída, eles estão mostrando apenas os compostos que não contêm enxofre e não a água. Tá? Aí você precisa fazer o cálculo para saber o quanto tem na corrente total e, a partir da estequiometria, determinar a água e determinar o SO2 se for necessário. Bem, a partir disso, nós podemos ter processos de combustão completa, que produzem apenas CO2, combustão incompleta, que produzem CO e também CO2, e lembrem, né, que para promover em uma determinada reação uma combustão completa, é importante trabalhar com a alimentação de ar em excesso. Bem, normalmente o ar teórico, que seria a quantidade estequiométrica, para fazer a combustão completa ocorrer, ele não é suficiente para produzir só a reação completa, tá certo? Acaba produzindo normalmente a combustão incompleta também. Daí a quantidade vai depender
né, do próprio combustível e das condições de temperatura e pressão em que essa reação ocorre. Então, se trabalha com ar em excesso, e o ar em excesso é a quantidade em excesso em relação à quantidade requerida para a combustão completa. Bem, então, é a razão aqui entre o que a gente tem sobrando de ar e o quanto é requerido ou o quanto é necessário teoricamente para uma combustão completa, sem pensar na reação incompleta. E a partir disso, então, dessa razão, nós multiplicamos por 100 para expressar em termos de quantidade de excesso de ar. Bem, vamos lá então. Sobre essa parte do balanço molar inicial e do ar em excesso, então eu trouxe aqui hoje dois problemas para nós resolvermos, né, e trabalharmos com esses conceitos aqui que eu revisei e relembrei com vocês hoje. Isso pode ajudar daí também vocês a lembrarem, né, de algumas sacadas, de algumas interpretações que nós temos aqui nesses problemas para utilizarem nas listas de exercícios. Bem, vamos lá então aqui para o primeiro exercício. São dois exercícios do Himmelblau, né, que eu acabei selecionando ali de acordo com, né, uma certa dificuldade, com uma certa, um certo trabalho dos conceitos que nós vimos inicialmente. Bem, nesse problema, um reator é usado para remover, né, o óxido de silício da pastilha de material semicondutor em seu processo de manufatura, pelo contato da superfície de óxido de silício aqui com ácido fluorídrico. As reações são, né, nós temos lá, digamos que a pastilha contendo óxido de silício na superfície, e após, né, se derramar ou se acrescentar ácidos fluorídrico aqui em cima da pastilha que tem o óxido de silício na superfície, acaba gerando aqui esse composto H2SiF6 e também água. E aqui, né, esse composto H2SiF6, ele depois é convertido em SiF4 e também libera, aqui no caso o ácido fluorídrico, na forma gasosa. Considere que o reator seja carregado com pastilhas tendo óxido de silício na superfície. Inicia-se o escoamento de 50% de ácido fluorídrico e 50% de nitrogênio. Então, né, se injeta aí o gás sobre a superfície da pastilha para que o ácido fluorídrico do gás reaja com a superfície da pastilha com o óxido de silício contido ali na superfície. Nesse problema, todo esse composto que é gerado na primeira reação, ele também é consumido na segunda reação. Então, ele acaba não permanecendo até o final do processo. Considerando ambas as reações, 10% do ácido fluorídrico são consumidos. Qual a composição do gás de exaustão? Certo? Bem, então, digamos que nós poderíamos considerar para o nosso sistema a fronteira ao redor, né, do reator, onde ocorre o desprendimento, né, dos gases a partir da superfície das pastilhas. Então, nós temos inicialmente lá uma quantidade de pastilha e conhecemos aqui a composição do gás que vai ser alimentado contendo ácido fluorídrico e nitrogênio. E a partir disso, nós queremos saber a composição aqui da saída, certo? Na corrente P. Então, né, independente da quantidade de pastilhas aqui, a composição aqui vai ser sempre a mesma, certo? Então, nós precisamos adotar uma base de cálculo para o problema e realizar aqui as nossas equações de balanço para determinar essa composição na saída a partir aqui dos dados que nós temos, né, de conversão, de que um composto ele reage totalmente e das estequiometrias de reação que nós temos, certo? Então, vamos lá. Adotem uma base de cálculo para resolver o primeiro passo, né, já mostrando e antecipando para vocês aqui onde que a gente adota a base de cálculo sempre, onde a gente conhece a composição. Então, a nossa base de cálculo vai ser para a corrente em F. E eu vou adotar aqui para facilitar e para a gente entender, né, e determinar mais rápido os valores nos cálculos, uma base de 100 mols. Vocês podem utilizar, né, já os 3 últimos dígitos do RA de vocês, né, que na entrega da atividade eu quero que vocês façam, então, com essa base de cálculo. E daí vocês já podem ir fazendo os cálculos para o valor que cada um vai trabalhar. A primeira
coisa, para a gente conseguir determinar os produtos, a gente precisa da equação do balanço molar, ou seja, a gente precisa da extensão da reação. Nós temos duas reações, e nós temos uma informação a respeito da conversão, e nós temos uma relação da conversão com a extensão da reação, lembram? Lá atrás da equação aqui da conversão, nós temos uma relação com a extensão da reação. Mas, né, nós temos que prestar atenção aqui que o problema, ele diz que considerando ambas as reações, 10% do ácido fluorídrico são consumidos. Então, eu preciso levar em consideração não só o ácido fluorídrico que está sendo alimentado, mas também o ácido fluorídrico que está sendo gerado, né, na segunda reação. Então, é 10% do que entra mais do que é gerado na segunda reação, certo? Então, nós temos que tomar esse cuidado para dar uma olhada aqui, né, no saldo de ácido fluorídrico que nós temos no sistema. E para isso, no nosso caso aqui, como todo H2SiF6 reage, certo? Então, quer dizer, realmente, teoricamente, para cada 6 que eu reajo aqui na primeira reação, eu produzo 2 na segunda reação, porque eu vou estar formando, né, um mol desse composto aqui, para cada 6 de HF que reagem, e esse 1 mol vai estar reagindo e formando 2. Tá bem? Então, é 10% em cima das quantidades de ácido fluorídrico nas duas reações. E como na segunda reação esse produto ele reage 100%, né, para eu conseguir fazer essa relação, essa consideração de 10% para ambas reações, eu vou ter que trabalhar com a reação global, tá certo? Eu vou ter que formar uma reação global a partir das duas reações. E daí eu vou ter a quantidade real de ácido fluorídrico para o qual eu vou considerar a conversão. E daí, a partir da reação global, eu vou ter a extensão da reação global e vou trabalhar com a extensão da reação global para determinar os compostos na saída, certo? Então, digamos que isso é um detalhe para esse exercício que eu acho que nós não vimos até o momento, mas que, né, quando nós falamos da conversão, não especificamente para uma reação, e sim para várias, nós temos que trabalhar com a reação global. E aí, aqui, a partir da reação global, nós temos o coeficiente estequiométrico do ácido fluorídrico, temos a conversão, temos a quantidade alimentada, que basta multiplicar a base de cálculo pela fração, e então conseguimos determinar a extensão. E a partir da extensão, vamos então determinar as quantidades de saída dos compostos, fazendo o balanço molar para cada um deles. Bem, vou mostrar aqui mais uma etapa do problema para vocês. Então, para a reação global, utilizando a nossa correlação de conversão e extensão, determinamos aqui, então, a extensão da reação. Fica 10% vezes a quantidade alimentada de ácido fluorídrico dividido pelo coeficiente, por menos o coeficiente estequiométrico, que é menos 4, então vai ficar positivo. E aí teremos uma extensão de 1,5 mols reagindo. E a partir daqui, né, acho que ficou tranquilo, né? Só utilizar a equação do balanço molar para a reação global, para descobrir o quanto sobra, né, aqui do reagente do ácido fluorídrico, uma vez que o SiO2 ele fica, né, nas pastilhas, ele não sai como gás, e para os outros dois compostos, além do nitrogênio. Lembra que o nitrogênio entra aqui como inerte, não participa da reação, então a quantidade de mols de nitrogênio que entra vai ser igual à quantidade que sai, certo? Então, vou dar aí mais um tempinho agora para vocês resolverem o balanço molar e determinarem as quantidades na saída dos compostos. Depois de determinar a extensão, né, como eu comentei, vamos então utilizar a equação do balanço molar, né, exceto aqui para o nitrogênio, né, que não participa da reação, então a quantidade dele na saída vai ser igual a na entrada, né, que era 50 mols em função da composição, né, da fração molar e da base de cálculo que eu adotei. Com isso, né, então, substituindo aqui as quantidades que entram, né, no caso dos produtos, né, elas equivalem a zero, porque eles não entram, só são gerados.
nós vamos ter aqui uma saída com essas quantidades, né, de ácido fluorídrico, SiF4 e H2O. Com isso, determinamos a quantidade de mols totais na saída, e daí, para determinar a composição da corrente de saída, basta dividir, né, a quantidade de mols da espécie pela quantidade de mols total. E aí determinamos a fração e, com isso, a composição. Se eu não me engano, eu deixei no gabarito para vocês, né, a composição da corrente toda, tá certo? E o problema, ele pede a composição do gás de exaustão. Devido a que as fases da reação ao que são indicadas, a água ela não sai como gás, tá certo? Ela fica na forma líquida. Então, a composição do gás de exaustão, aí você precisa desconsiderar a quantidade de água aqui nas quantidades de compostos que saem, tá certo? Então, você desconsidera a água e calcula a composição só para os gases nitrogênio, ácido fluorídrico e SiF4. Bem? E aí é tranquilo, depois vocês fazem com os resultados de vocês e terminam esse problema, né, se algumas pessoas ainda estão realizando ou fazendo. Certo? Vamos agora, então, né, para um segundo exercício, para dar tempo de eu explicar e mostrar para vocês um outro problema aqui na aula. O exercício 2, então, ele vai fazer um cálculo aqui envolvendo ar em excesso. O ácido nítrico, HNO3, que é empregado industrialmente para uma grande variedade de reações, pode ser produzido pela reação da amônia com o ar, segundo a seguinte reação global. Então, é utilizado o ar como fonte de oxigênio, né, com amônia, para produzir o ácido nítrico e a água. O produto gasoso do reator que conduz tal reação apresenta a seguinte composição, em base isenta de água. Então, aqui é desconsiderando a água que está sendo formada, certo? Determine a conversão percentual da amônia, né, do NH3, no processo, e a porcentagem usada de ar em excesso. Bem, então, duas coisas a determinar: a conversão da amônia e a quantidade, né, o percentual de ar em excesso, com base, né, conhecendo a estequiometria da reação e a composição do produto. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem, então, um reator, né, com essas informações, onde entra amônia, entra ar em excesso, né, como fonte de oxigênio, promove aquela reação, a água sai por um lado, tá certo? Por isso que nós consideramos ela na composição dos gases, e no restante, né, saem os gases que contêm amônia que não reagiu, ácido nítrico formado, oxigênio que sobrou em excesso e N2 que é inerte e que é igual à quantidade que entrou. Então, esse é o fluxograma, o esboço do nosso processo. Base de cálculo, eu vou adotar onde eu conheço a composição para os produtos gasosos, tá certo? Porque para o ar é quem eu quero determinar, né? O ar em excesso, eu não consigo liberar os graus de liberdade necessários se eu adotar uma base de cálculo aqui. Eu vou adotar a base de cálculo na corrente aqui em P e eu adotei 100 mols por hora. E aí vocês podem adotar aí já os 3 últimos dígitos do RA para ficar mais fácil e conseguirem também resolver o problema, certo? Vamos lá, tentem resolver aí primeiro sozinhos, e aí eu vou mostrando também alguns passos igual eu fiz no problema anterior. Com a base de cálculo, determinar a quantidade de mols na saída, tá certo? Então, a gente tem a composição molar, então, por isso, eu adotei uma base de cálculo em mols, né? E aí, multiplicando a composição aqui pela base de cálculo, determinamos a vazão molar dos compostos na saída. Agora, né, nós precisamos determinar no item A, o que ele pede, a conversão da amônia. Para isso, a gente precisa determinar a quantidade de amônia na alimentação. Primeiro, determinamos a extensão da reação, tá? E como que eu determinei essa extensão da reação? No caso aqui, eu fiz a extensão da reação, determinei a extensão da reação no balanço para o HNO3, certo? Que é o produto da reação. Então, com ele, eu determinei a extensão. A quantidade dele que sai, 9,5, é igual à quantidade dele que entra, que é 0,
mais o coeficiente estequiométrico dele, que é 1, vezes a extensão da reação. Então, o balanço molar, aqui para o HNO3, permitiu eu determinar a extensão da reação, que equivale aqui a 9,5 mols reagindo. E aí eu uso a extensão da reação no balanço molar para amônia. Mas só presta atenção aqui que eu passei para o outro lado a quantidade que entra, que o balanço molar, né, a quantidade que sai, igual à quantidade que entra, mais o coeficiente estequiométrico, vezes a extensão. Então, eu quero a quantidade que entra, então vou passar essa parte aqui para o lado de lá, para isolar a quantidade de amônia que entra. E aí, por isso, mesmo sendo negativo o coeficiente estequiométrico da amônia na reação, aqui ficou positivo, certo? Então, o que sai eu conheço, porque a base de cálculo permitiu determinar ali, e aí com a extensão e o coeficiente estequiométrico eu determinei a quantidade na alimentação. Então, temos 10,3 mols por hora de amônia na alimentação. Com isso, opa, ficou aqui em cima da onde eu... Deixa eu tirar. Pronto. Nós determinamos daí a conversão. A conversão, né, é o que reage sobre o que é alimentado, né, daria ali a fração de conversão, vezes 100, a conversão em termos percentuais. Então, reagem, né, 9,5 mols de amônia, né, ou basta fazer o que entra menos o que sai, sobre o que entra, que determinamos aqui no balanço molar. E isso vai retornar, então, uma conversão em 92,2%. Agora, o item B, determinar o ar em excesso. Para o ar em excesso, né, sempre, assim, na maioria dos problemas de balanço de massa com reação, nós começamos a determinar a quantidade de ar a partir do nitrogênio que sai, certo? Porque o nitrogênio sendo inerte, ele é igual à quantidade que entra. Então, na alimentação de ar, né, aqui na corrente A, eu tenho nitrogênio a mesma quantidade que sai lá nos gases. Então, eu tenho 85,9 mols por hora, e isso corresponde a 79% da corrente de A, que é o ar. Então, basta dividir a vazão do nitrogênio pela composição do nitrogênio para determinar o ar alimentado, certo? E assim determinamos a vazão da corrente A. Com isso, nós então determinamos o oxigênio alimentado, multiplicando a fração do oxigênio em A vezes a vazão de A. Eu vou ter aqui, então, a quantidade de oxigênio na corrente A, que foi alimentado, e determino também o oxigênio teórico, que equivale a 2 vezes o número de mols da amônia, que seria para toda a reação da amônia ocorrer formando ácido nítrico. Então, 2 vezes a alimentação da amônia. Então, o oxigênio teórico, estequiométrico. E vejam que ele é um pouco menor que o oxigênio alimentado. E daí, conhecendo ambos, eu tenho condição de determinar o ar em excesso ou o oxigênio em excesso. E que seria, então, o que o problema pede, tá certo? Bom, em seguida agora a gente vai relembrar mais alguns conceitos, tá, de balanços materiais com reações químicas, como a gente fez no início dessa aula, e realizar mais alguns outros exemplos relacionados aos próximos conceitos. Bem, vamos lá então. Bem, inicialmente, né, lembram então quando nós começamos a ver os processos com múltiplas unidades, necessariamente, na grande maioria dos casos, nós acabamos, né, nos deparando com processos também envolvendo reciclos, que são muito comuns, né, por buscar reprocessar parte da corrente de processo que não reagiu, que não foi convertida em produtos, para que então nós possamos aumentar a conversão ou aumentar o rendimento desse processo por meio dessa corrente de reciclo ser recuperada e reprocessada. Desta forma, né, vale diferenciar que quando nós estamos falando de conversão para um processo, nós precisamos especificar se essa conversão é a conversão por passe no reator, ou seja, o quanto é convertido em produtos, né, à medida que a corrente passa dentro do reator, levando em consideração a alimentação do reator e a corrente que sai do reator, tá certo?
ou após nós avaliarmos a corrente de saída final do processo, onde então já foi reciclado boa parte do que não reagiu ou purgado em algum processo de separação em algum instante, avaliarmos a conversão global do processo também. O princípio em realizar o cálculo é o mesmo, nós avaliamos o que reage em relação ao que é alimentado no processo aqui no caso, porém aqui nós não nos referimos à alimentação e à saída do reator, e sim à alimentação global do processo e à saída global do processo, tá certo? E por conta justamente de quando nós temos reciclo, conseguirmos então reaproveitar e reprocessar parte do que não reagiu, nós obtemos uma conversão global bem acima da conversão por passe no reator. E então, para visualizar um pouco melhor isso, eu trouxe aqui então as equações das duas conversões, onde nós podemos avaliar então ela com relação às correntes do reator ou com relação às correntes do processo, tá certo? Aqui no caso, quando eu tenho um processo com reciclo, por exemplo, quando eu quero determinar ou calcular a conversão por passe no reator de um processo, eu levo em consideração a corrente que entra no reator e a corrente que sai. Então, é o meu composto de referência para o qual eu digo que ocorreu uma determinada conversão, tá certo? Lembrando que é o que reage, ou seja, o que entra menos o que sai, sobre o que entra. E quando nós nos referimos à conversão global, nós avaliamos então a entrada desse mesmo componente, porém na alimentação inicial do processo, antes do reciclo, em relação à corrente de saída final do processo também, após se separar da corrente de reciclo. Então vejam os pontos em que eu estou avaliando e utilizando as quantidades molares de um determinado composto no cálculo da conversão, tá certo? Então essas correntes de referência elas são distintas e é justamente isso que define e que faz com que seja necessário que nós estejamos sempre se referindo a qual conversão nós estamos trabalhando, se é a conversão no reator ou se é a conversão global. Bem, no entanto, apesar então de representarem conversões em instantes distintos no fluxograma do processo, em posições distintas, na verdade, elas estão diretamente relacionadas, tá certo? E essa relação se dá por conta daquele parâmetro que nós vimos desde o início dessa parte de balanços com reações químicas, que é a extensão da reação, ou o grau de avanço da reação, tá certo? Então, se nós utilizarmos aquela correlação de conversão com extensão de reação em relação ao reagente limitante, por exemplo, porque é ele quem vai definir a extensão real da reação, tá certo? Nós podemos então escrever a relação de conversão com extensão e independente, se eu estou me referindo à conversão por passe no reator ou à conversão global do processo, a extensão da reação deve ser a mesma, tá certo? Então, por ser um parâmetro normalizado ao componente que limita a reação em ocorrer, no caso aqui o reagente limitante, se eu conheço a conversão por passe e consigo determinar a extensão, depois eu vou utilizar a extensão para determinar a conversão global. Ou vice-versa, eu conheço a conversão global e meus balanços me levam a determinar a extensão, eu consigo determinar a conversão por passe no reator da mesma forma. Bem, além dessa diferença para a conversão em determinados instantes do processo, nós vimos também que é possível resolver problemas de balanços materiais com reação química considerando um tipo de balanço que chamamos de balanços materiais por elementos, e que eles são realizados de maneira análoga aos balanços materiais com as quantidades realmente em números de mols das espécies químicas, porém nós consideramos os compostos químicos como elementos dissociados de sua estrutura molecular, então fazemos o balanço pro elemento fazendo a sua correlação com o composto de origem por meio da estequiometria da reação, tá certo? Por exemplo, aqui a água nós podemos então decompô-la em, por exemplo, 2 mols de átomos de hidrogênio mais 1 mol de átomos de oxigênio. No caso aqui também, o etano, C2H6, posso decompor em 2 mols de átomos de elementos de carbono e 6 mols de átomos de elemento de hidrogênio.
E aqui carbonato de cálcio, mesma forma, sua decomposição, então 1 Ca mais 1 C mais 3 oxigênio. E após fazer essa decomposição, basta então utilizarmos a equação do balanço por elementos, né, que de forma genérica representa que os mols do elemento nos compostos de entrada tem que ser igual aos mols do elemento nos compostos de saída. Então daí eu vou avaliar quais compostos que entram no processo e quais compostos que saem do processo contêm um determinado elemento em sua composição e trabalho daí com as quantidades de mols desse elemento de acordo com o número de átomos, né, de mols que ele constitui no seu composto de origem, tá certo? Faremos um exemplo para relembrar logo em seguida. Bom, o primeiro exercício, então, que eu vou fazer aqui com vocês hoje, né, farei mais 2 exercícios, eu chamei de exercícios 3 e 4, para dar continuidade aos exercícios da aula anterior, como é uma continuidade, né? Então, selecionei 2 exercícios do Himmelblau, 8ª edição, para a gente trabalhar esses conceitos aqui de revisão e aplicar eles em alguns problemas com reações químicas, tá certo? Primeiro aqui um problema com reciclo, trazendo então algumas características de balanço por elemento, de conversão, que a gente vai ver então como aplicar e fazer o balanço de massa nesse sistema. Primeiro ponto, ler e entender o enunciado do problema, tá certo? Então, de acordo com o fluxograma apresentado a seguir, está no próximo slide, NaCl e a solução de carbonatos reagem para formar cloreto de cálcio, CaCl2. No reator, a conversão de carbonato de cálcio está 76% completa, ou seja, a conversão do carbonato de cálcio por passe no reator é de 76%. O carbonato de cálcio não reagido é reciclado. Calcule, no item A, quantos quilogramas de carbonato de sódio, Na2CO3, saem do separador por 1.000 kg de alimentação e, no item B, quantos quilogramas de carbonato de cálcio são reciclados por 1.000 kg de alimentação. Então, vejam, 1.000 kg de alimentação aqui já é a nossa base de cálculo que a gente consegue, então, especificar no fluxograma e trabalhar para resolver os cálculos de balanço de massa. Temos aqui, então, o fluxograma desse processo, tá bem? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, aqui o nosso sistema e como definir as fronteiras para os balanços, né, e vejamos aqui então que temos uma alimentação de 1.000 kg por hora com 90% carbonato de cálcio e 10% carbonato de sódio. Essa corrente se junta com uma corrente de reciclo contendo apenas carbonato de cálcio, tá certo? E então essa corrente, após se unir com a alimentação, segue para o reator. No reator, uma outra corrente de NaCl, né, como fonte de cloro, é alimentada para que a reação ocorra, né? E em seguida um separador, né, ele consegue reciclar o carbonato de cálcio apenas, e nós temos como saída de correntes de produtos o cloreto de cálcio, produzido na reação, e o carbonato de sódio, que entrou lá no começo e que ele pode ser produzido pela reação e ele pode permanecer, né, na saída, oriundo aqui dessa alimentação que contém uma certa quantidade de carbonato de sódio. E vejam que o problema não especificou, não trouxe para a gente a reação. Então a gente precisa pensar em relação aos compostos que nós temos aqui e a quais são produzidos na saída, qual reação nós teríamos que escrever para conseguir então inicializar os balanços de massa. Bom, vamos lá. Aqui, então, simplifiquei um pouco o fluxograma, tá? Só para a gente entender que nós temos aqui a corrente de alimentação se juntando com o reciclo entrando no reator e a outra corrente de entrada, lá no caso o cloreto de sódio, para depois essa corrente que sai do reator passar pelo separador, levar de volta o carbonato de cálcio e tirar os 2 produtos que aparecem lá como uma corrente de saída do separador. Bom, pensando aqui inicialmente a respeito da reação, como nós temos a produção de cloreto de cálcio, né, nós temos que ver a origem desses elementos nos compostos que entram no processo. Então, o cálcio ele tem que vir do carbonato de cálcio e o cloreto, né, o Cl2 aqui, tem que vir do NaCl. Porém, como é uma reação aqui então de troca iônica, né, consequentemente eu vou ter também a produção de carbonato de sódio em função
do sódio e do carbonato presente nos reagentes que geram o cloreto de cálcio. Então, eu escrevi aqui a reação e preciso balancear ela. Vejam então que eu tenho que colocar aqui um 2 para o NaCl, mais carbonato de cálcio, produzindo cloreto de cálcio e carbonato de sódio. Em relação à alimentação, bem, a alimentação foi colocada em quantidade mássica, mas nós vamos fazer o balanço de massa com reação química e lembrem que a gente precisa trabalhar em mols. Então, para isso, eu fiz aqui a conversão dos 1.000 kg, que seriam, então, 900 kg de carbonato de cálcio e 100 kg de carbonato de sódio, para quantidades molares. Para isso, então, basta pegar lá os 900 e dividir pela massa molar do carbonato de cálcio e o 100 e dividir pela massa molar do carbonato de sódio para encontrar as quantidades em vazões molares que são alimentadas no processo. Ou seja, eu vou ter aqui então 9 kmol por hora de carbonato de cálcio e 0,94 kmol por hora de carbonato de sódio na alimentação. Bem, agora, vejam então que inicialmente nós vamos fazer aqui o balanço na região global do processo, tá? Sem envolver o reciclo. Por quê? Porque se nós temos aqui na entrada 9 kmol por hora de carbonato de cálcio, quer dizer que eu tenho então também 9 kmol por hora de carbonato oriundos do carbonato de cálcio e 0,94 kmol por hora de carbonato oriundo do carbonato de sódio. E como eu só tenho íons e, na verdade, mols de carbonato saindo na forma de carbonato de sódio, para que não haja acúmulo no processo, eu tenho que ter saindo, então, a soma da quantidade de carbonato de sódio dos dois compostos na entrada. Então, eu tenho que ter na saída 9,94 kmol por hora de carbonato. E como eu só tenho saída de carbonato de sódio, essa quantidade de carbonato vai estar no carbonato de sódio. E então eu vou ter também 9,94 kmol por hora de carbonato de sódio. E fazendo essa conversão de quantidades molares para quantidades mássicas, multiplicando pela massa molar do carbonato de sódio, nós vamos ter na alimentação aproximadamente 1.054 kg por hora de carbonato de sódio. Hein? Bom, além disso, nós teremos então o cálcio saindo no cloreto de cálcio, e como eu tenho 9 kmol por hora de cálcio na entrada, eu vou ter então 9 kmol por hora de cloreto de cálcio na saída. E fazendo essa conversão para quantidades mássicas, teremos então 999 kg por hora de cloreto de cálcio na corrente de saída. E o cloreto de sódio, fazendo um balanço global, eu tenho aqui a quantidade que sai, eu tenho a quantidade que entra na alimentação de carbonato de cálcio com carbonato de sódio, falta determinar a alimentação do cloreto de sódio, do NaCl. Então, se eu fizer um balanço global mássico, nós, utilizando aqui na saída esse mais esse, tem que ser igual a alimentação aos 1.000 mais a quantidade de NaCl. Teremos então uma alimentação de cloreto de sódio 1.053 kg por hora, certo? Então, determinamos todas as quantidades de entrada e saídas do balanço global. Agora, o item A, temos aqui a quantidade de carbonato de sódio na saída. O item B, queremos a corrente de reciclo, tá? Então, faremos aqui o balanço nessa outra região aqui, envolvendo o reator e o separador após a corrente de reciclo se unir, tá? Com a corrente de alimentação. Se nós fizermos uma análise aqui em relação ao carbonato de cálcio, dada a sua conversão, nós podemos buscar expressar a extensão da reação que ocorre no nosso sistema. Então, utilizamos a nossa expressão que correlaciona a conversão com extensão. Nós temos a conversão, 76%, temos a alimentação de carbonato de cálcio, considerando aqui uma região onde eu teria a corrente que entra e que sai do reator, tá certo? Para depois poder utilizar essa extensão no balanço global também, tá certo? Seria uma possibilidade. Mas então eu tenho que considerar o carbonato de cálcio
que é alimentado no reator, porque essa é a conversão por passe no reator. E a quantidade de carbonato de cálcio alimentada no reator é o quanto é oriundo da alimentação fresca, mais a quantidade que volta no reciclo, tá certo? Então tem que escrever minha extensão expressa aqui em função da vazão molar da corrente de reciclo. Bem, mas isso não permite eu utilizar a equação do balanço molar direto para determinar aqui as quantidades de mols de entrada e saída, tá certo? Então vamos pensar aqui uma outra forma de utilizarmos então um balanço para determinar a corrente de reciclo. Bem, agora, vejam então que inicialmente nós vamos fazer aqui o balanço na região global do processo, tá? Sem envolver o reciclo. Por quê? Porque se nós temos aqui na entrada 9 kmol por hora de carbonato de cálcio, quer dizer que eu tenho então também 9 kmol por hora de carbonato oriundos do carbonato de cálcio e 0,94 kmol por hora de carbonato oriundo do carbonato de sódio. E como eu só tenho íons e, na verdade, mols de carbonato saindo na forma de carbonato de sódio, para que não haja acúmulo no processo, eu tenho que ter saindo, então, a soma da quantidade de carbonato de sódio dos dois compostos na entrada. Então, eu tenho que ter na saída 9,94 kmol por hora de carbonato. E como eu só tenho saída de carbonato de sódio, essa quantidade de carbonato vai estar no carbonato de sódio. E então eu vou ter também 9,94 kmol por hora de carbonato de sódio. E fazendo essa conversão de quantidades molares para quantidades mássicas, multiplicando pela massa molar do carbonato de sódio, nós vamos ter na alimentação aproximadamente 1.054 kg por hora de carbonato de sódio. Hein? Bom, além disso, nós teremos então o cálcio saindo no cloreto de cálcio, e como eu tenho 9 kmol por hora de cálcio na entrada, eu vou ter então 9 kmol por hora de cloreto de cálcio na saída. E fazendo essa conversão para quantidades mássicas, teremos então 999 kg por hora de cloreto de cálcio na corrente de saída. E o cloreto de sódio, fazendo um balanço global, eu tenho aqui a quantidade que sai, eu tenho a quantidade que entra na alimentação de carbonato de cálcio com carbonato de sódio, falta determinar a alimentação do cloreto de sódio, do NaCl. Então, se eu fizer um balanço global mássico, nós, utilizando aqui na saída esse mais esse, tem que ser igual a alimentação aos 1.000 mais a quantidade de NaCl. Teremos então uma alimentação de cloreto de sódio 1.053 kg por hora, certo? Então, determinamos todas as quantidades de entrada e saídas do balanço global. Agora, o item A, temos aqui a quantidade de carbonato de sódio na saída. O item B, queremos a corrente de reciclo, tá? Então, faremos aqui o balanço nessa outra região aqui, envolvendo o reator e o separador após a corrente de reciclo se unir, tá? Com a corrente de alimentação. Se nós fizermos uma análise aqui em relação ao carbonato de cálcio, dada a sua conversão, nós podemos buscar expressar a extensão da reação que ocorre no nosso sistema. Então, utilizamos a nossa expressão que correlaciona a conversão com extensão. Nós temos a conversão, 76%, temos a alimentação de carbonato de cálcio, considerando aqui uma região onde eu teria a corrente que entra e que sai do reator, tá certo? Para depois poder utilizar essa extensão no balanço global também, tá certo? Seria uma possibilidade. Mas então eu tenho que considerar o carbonato de cálcio que é alimentado no reator, porque essa é a conversão por passe no reator. E a quantidade de carbonato de cálcio alimentada no reator é o quanto é oriundo da alimentação fresca, mais a quantidade que volta no reciclo, tá certo? Então, tem que escrever minha extensão expressa aqui em função da vazão molar da corrente de reciclo. Bem, mas isso não permite eu utilizar a equação do balanço molar direto para determinar aqui as quantidades de mols de entrada e saída, tá
tá certo? Então vamos pensar aqui uma outra forma de utilizarmos então um balanço para determinar a corrente de reciclo. E de outra forma, por exemplo, se eu fizer um balanço pro carbonato de cálcio, né, na região que eu representei aqui, eu vou ter que o carbonato de cálcio que entra aqui tem que ser igual ao carbonato de cálcio que sai aqui, mais o que sai aqui. Mas como aqui não sai nada, então aqui é zero. Então o que entra aqui tem que ser igual ao que sai aqui e vem para o reciclo. O quanto sai é puramente a corrente de reciclo, porque ela é 100% carbonato de cálcio, né? E o que entra? O que entra é o da alimentação mais o que veio do reciclo. No entanto, como eu sei que a conversão é de 76%, quer dizer que o que não reage, que eu tenho na alimentação, é 24% do que sai, tá certo? E o que sai e volta, né, é a soma do que entrou e não reagiu. Então, eu posso expressar a quantidade de alimentação de carbonato de cálcio nesse reator como sendo 0,9 vezes 1000, para nos dar aqui então os 900 quilos de carbonato de cálcio da alimentação fresca, mais o carbonato de cálcio do reciclo, vezes aqui os 24%, que não reage, tem que ser igual à quantidade da corrente de reciclo que sai aqui na região onde eu fiz o balanço. E resolvendo então, nós teremos uma corrente de reciclo de 284 kg por hora, tá certo? E assim então temos a resposta do item B. Então vejo que aqui então trabalhamos o conceito de conversão por passe e também de balanço por elementos para determinar o carbonato de sódio na saída em função da quantidade de mols de carbonato e também para determinar as outras quantidades em quantidades mássicas, tá bem? Vamos agora para o exercício 4, né, com um balanço por elementos. Para neutralizar o ácido em uma corrente residual, composta por ácido sulfúrico e água, cascalho seco de calcário, composição 95% de carbonato de cálcio e 5% de inertes, é misturado com a corrente, tá certo? Então essas são as nossas alimentações, o cascalho seco e a corrente residual de ácido. O lodo seco, uma mistura, né, resultante então da reação que ocorre de neutralização dessas alimentações, ele é coletado do processo e é apenas parcialmente analisado por sua queima em um forno, o que resulta na coleta de apenas CO2, certo? Então podemos considerar aqui uma reação que produz CO2 por conta dessas quantidades da alimentação. Por pesagem, verifica-se que o CO2 ele corresponde a 10% da massa do lodo seco, que é o que sobra depois da queima. Que porcentagem do carbonato de cálcio puro no calcário não reage durante a neutralização? Ou seja, né, qual o percentual dele que permanece, né, em relação à alimentação na saída após essa queima? Resolva este problema utilizando o balanço de massa por elementos. Então vamos praticar esse problema, que é um pouco mais elaborado, né, com o balanço de massa por elementos que nós vimos. E vejam então que nós temos cálcio, carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre. Então nós temos aqui 5 elementos, teremos que ter pelo menos 5 balanços por elementos. Aqui uma representação, tá, do processo, então que ocorre aqui, a reação de neutralização ocorre aqui por conta da junção das duas correntes de entrada na alimentação, a corrente residual com ácido e água, e o cascalho seco, contendo 95% carbonato de cálcio e 5% material inerte. E aqui então ocorre uma reação, né, uma queima que libera CO2 na corrente Y, libera água na corrente W e temos o lodo seco, que contém daí carbonato de cálcio, pode ser aqui do que não reagiu, sulfato de cálcio, então temos uma reação aqui envolvendo sulfato e o ácido sulfúrico, né, com íon sulfato e o carbonato de cálcio, e o inerte que entra na saída, que ele não participa da reação, então o que sai aqui é igual ao que entrou aqui. E o CO2 também é gerado de alguma reação. Aí nós temos que parar para pensar e analisar aqui uma reação que gere o CO2 e uma reação que seja capaz de gerar o sulfato de cálcio, uma vez que o problema não forneceu para a gente as reações. Então nós precisamos pesquisar, pensar um pouco a respeito
do que pode acontecer numa reação de queima contendo esses compostos e escrever as reações. E não temos base de cálculo, então precisamos estabelecer uma base de cálculo, tá certo? Então vamos considerar aqui como essa composição aqui, né, vamos adotar como uma composição mássica, já que vamos fazer balanço de massa por elementos. Então aqui em F, onde conhecemos, né, a maior quantidade de composições possíveis, vou adotar então uma base de cálculo de 100 kg por hora. Mas vocês podem fazer já com a base de cálculo de vocês, como vocês já sabem para a atividade da aula. As reações que nós temos seriam então o carbonato de cálcio se decompondo a óxido de cálcio e CO2, gerando esse CO2 aqui então, tá certo? Por ser uma queima, né, uma calcinação, ele tende então a liberar CO2 e permanecer nessa forma de óxido de cálcio. E o óxido de cálcio é justamente então quem reage com o ácido sulfúrico para formar o sulfato de cálcio e gerar mais água dentro do sistema, além da água que nós já temos aqui na alimentação, na corrente residual, na corrente A. Tá certo? Então temos a base de cálculo, temos as reações que ocorrem, né? Conhecemos os compostos em todas as correntes, vamos aos balanços para determinar as quantidades das outras correntes, determinar a quantidade do carbonato de cálcio que permanece na saída e em seguida determinar o que o problema quer, que é o quanto dele não reage, o percentual dele que não reage. Então, quanto sobra aqui em relação ao quanto entrou aqui. Legal? Vamos ver os balanços agora, então. Certo. Primeiro, balanço para o cálcio. Então, mols de cálcio na entrada tem que ser igual aos mols de cálcio na saída. Na entrada, o cálcio está presente em quais elementos, né? Em quais espécies? No carbonato de cálcio apenas. Então, o número de mols de carbonato de cálcio, né, já que é 1 para 1, Ca no CaCO3, tem que ser igual à soma dos mols de cálcio presentes no sulfato de cálcio, na corrente P, com o número de mols de carbonato de cálcio também na corrente P. Tá certo? Então, no meu balanço por elementos aqui para o cálcio, né, distribuindo ele nos compostos de entrada e saída, eu tenho essa equação de balanço. Agora, para fazer a conversão de mols para massa, para trabalhar com a base em massa que a gente tem lá da alimentação e no balanço por elementos, nós não utilizamos os termos de geração e consumo, que eles representam, né, a quantidade gerada e consumida no balanço molar, e como aqui então essas quantidades se conservam, eu vou fazer o balanço em quantidades mássicas. E para converter, então, e obter a quantidade em mols, nós precisamos, então, né, dividir a massa de cada uma dessas correntes pela massa molar, tá certo? E assim eu vou poder expressar o meu balanço em quantidade em massa, tá certo? Basta, então, substituir aqui a quantidade em mols, representando como a divisão da massa pela massa molar. E então, buscando, né, uma tabela que contém as massas molares, né, na tabela periódica, na internet, informações a respeito desses compostos, né, ou a partir das massas atômicas elementares, temos então a massa do carbonato de cálcio, do sulfato de cálcio, e conhecemos a massa de carbonato de cálcio na alimentação, que corresponde a 95% da minha base de cálculo, na corrente F. Então, eu tenho 95 kg de carbonato de cálcio. Substituindo esses valores aqui e resolvendo, então, essa expressão, nós chegamos nessa primeira equação. Então, aqui 95 dividido por 100, 0,95, né? Aqui 1, que seria o coeficiente que multiplica a massa no numerador, dividido por 136, 0,007 de massa de carbonato de sulfato de cálcio em P, mais 0,01 vezes a massa de carbonato de cálcio em P. Então, essa é a nossa primeira equação, duas incógnitas. Então, vejam, precisamos desenvolver os balanços dos outros elementos para determinar as outras equações e poder resolver o balanço por elementos. Agora, vamos então fazer o balanço para o carbono. No balanço para o carbono, o número de mols de carbono que entra no sistema também, de forma análoga, tem que ser igual ao número de mols de carbono que saem do sistema.
tá certo? E dessa forma, vamos então olhar para as correntes que entram e saem do sistema que contém carbono em compostos em sua composição. Por exemplo, para as correntes de entrada, nós temos carbono apenas no carbonato de cálcio, tá certo? Na corrente de F que entra. Nas correntes de saída, temos carbono no CO2 da corrente Y e carbono no carbonato de cálcio na saída na corrente P. Como a corrente Y ela é só CO2, só dióxido de carbono, tá certo? Então a vazão da própria corrente Y em mols representa a vazão da corrente total. E para isso, então, eu já coloquei direto, chamei de Y, então, a vazão molar dessa corrente aqui, e dividi pela massa molar do CO2, igual a gente divide pela massa molar dos outros compostos, para converter essa expressão em quantidades mássicas, porque eu balanço por elemento em quantidades mássicas. Simplificamos da mesma forma, substituímos os valores que conhecemos, as massas molares, e aqui a quantidade de carbonato de cálcio em F, tá certo? Aqui eu já coloquei direto, então dividindo pela massa molar do CO2. E vamos obter então a expressão do balanço, mais uma expressão para o nosso sistema, para o carbono, tá certo? E vejam aqui que temos mais uma equação, duas incógnitas, uma incógnita em comum com a da equação anterior que nós desenvolvemos, no entanto, uma nova incógnita. Então aqui já temos duas equações, três variáveis. Precisamos ainda desenvolver as equações para os outros elementos para conseguir então finalizar e montar um sistema que seja capaz de ser resolvido. No próximo balanço, temos então o balanço para o enxofre. Mols de enxofre que entram têm que ser iguais então aos mols de enxofre que saem. E o enxofre nós só temos no ácido sulfúrico na alimentação da corrente A e no sulfato de cálcio na corrente P. Então, convertendo de mols aqui para massa, como nós fizemos nos casos anteriores, basta então dividir pela massa molar, aqui no caso do ácido sulfúrico e do sulfato de cálcio, para escrever uma nova equação que correlaciona então a massa de ácido sulfúrico em A com a massa de sulfato de cálcio em P. Então vejam, mais uma equação, uma variável em comum, porém também mais uma incógnita. Então temos até aqui 4 incógnitas, 3 equações. Então precisamos desenvolver mais equações. Vamos aos próximos balanços. Agora, balanço para o hidrogênio. Mols de hidrogênio que entram iguais aos mols de hidrogênio que saem. E então eu verifico quais compostos têm hidrogênio, ácido sulfúrico e água. No caso, nos compostos que entram, no ácido sulfúrico na corrente A e na água na corrente A, e na saída, na água na corrente W. E eu tenho 2 mols de hidrogênio em cada mol de ácido sulfúrico. Então, para converter para mols de hidrogênio, eu preciso multiplicar por 2 em todas as moléculas. Coincidentemente, aqui eu tenho um número igual. Porém, quando eu coloco isso na equação, na expressão, eu posso cancelar e considerar as quantidades unitárias de mols em relação às espécies químicas que dão origem aos elementos do hidrogênio nessa equação. E realizando então a mesma conversão que nós vimos anteriormente, passando de mols para massa, dividindo pela massa molar, temos aqui as quantidades de massa de ácido sulfúrico em A, água em A e água em W. E reescrevendo então, temos mais uma equação, porém também temos mais incógnitas, certo? Vamos para o próximo balanço. O próximo balanço, o próximo elemento que falta é o oxigênio. Então fazemos da mesma maneira. A quantidade de mols de oxigênio que entram nas correntes do sistema tem que ser igual à quantidade de mols que saem do sistema. Dessa forma, eu coloquei aqui já direto, mas para o oxigênio é um pouquinho mais complicado, na verdade apenas mais extenso, porque ele está presente em basicamente todos os compostos em todas as correntes que entram e saem. Então, nós temos oxigênio na entrada em vários pontos, na corrente F e na corrente A, nos dois compostos da corrente A, e em todos os elementos que saem em Y, em W e também na corrente P.
tá certo? Então, fazendo aqui, eu coloquei o balanço, né, da mesma maneira que nós vimos anteriormente, multiplicando sempre a quantidade de mols do composto pelo número de oxigênios que nós temos em cada composto, para converter para a quantidade de mols de oxigênio, tá certo? Igual nós fizemos lá atrás para o hidrogênio. Bem, da mesma maneira que a gente já fez, tá certo? E daí eu coloquei aqui já direto, então, porque senão vai ficar muito extenso, nós convertemos para massa, dividindo pelas massas molares, e nós temos aqui, então, essa expressão que traz, então, né, com a substituição do valor de carbonato de cálcio em F, fazendo a simplificação chamando a corrente de Y que contém só CO2 como a vazão total da corrente, ao invés de representar como massa de CO2 em Y, já que é igual, né, à própria corrente, porque ela é puro CO2, e W aqui também nós temos a água pura, tá certo? E então chegamos aqui nessa expressão, que é mais uma equação para a gente trabalhar e que traz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, tá certo? Até aqui, então temos 5 equações e 6 incógnitas, certo? Então precisa de mais alguma coisa. O que está faltando, né? O que a gente ainda não fez de balanço que precisamos então e podemos recorrer? Ah, os inertes, sim. Os inertes, no balanço para os inertes, nós podemos escrever que a corrente P, né, a vazão mássica de P, é 5, que é a quantidade de inertes que nós temos em P, os próprios 5 kg que entraram, mais a massa de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio na corrente P. É uma equação a mais, tá certo? No entanto, essa equação traz para a gente mais uma variável também. Então, assim, aqui a gente acaba tendo 7 incógnitas e 6 equações. Então, né, infelizmente, a gente somou para os dois lados. Então, o que ainda falta que a gente precisa recorrer para encontrar mais uma equação para o sistema ser determinado e para que possamos resolver esse sistema? Bom, vamos dar uma olhada, uma informação lá do problema, da interpretação que a gente tem que ter, então, gravado. Por pesagem, verifica-se que o carbono, a quantidade que sai, então, na corrente Y, corresponde a 10% da massa do lodo seco. Ou seja, o lodo seco, a corrente P, tá certo? Então, essa é uma correlação que a gente pode fazer direto, que vai permitir montar mais uma equação com as variáveis que a gente já está trabalhando, tá certo? Vamos ver. Bom, nessa condição, a massa em Y, que daí eu preciso então multiplicar Y, já que ele está sendo tratada como a massa molar, a vazão molar, tem que multiplicar pela massa molar do composto em Y, que é puramente CO2, né? Então, a quantidade de massa na corrente Y ela é 10% da vazão mássica em P, que é a corrente do lodo seco. E isso nos dá aqui uma correlação de Y com P, que são variáveis já conhecidas aqui das nossas expressões, das nossas equações. Dessa forma, então, 7 equações e 7 incógnitas. Podemos, então, resolver o nosso sistema, né? Então, zeramos os graus de liberdade e ele é determinado para que nós possamos obter a solução. E por um acaso ainda, se por um acaso alguma das equações for linearmente dependente, né, se nós tivermos, né, um determinante igual a zero ou algo do tipo, podemos ainda recorrer ao balanço global, tá certo? O balanço global nos dá que as vazões das correntes que entram tem que ser igual das correntes que saem, ou seja, F mais A em massa, tá certo? Tem que ser igual a Y em massa, e daí tomar cuidado para fazer essa conversão aqui também para massa, tá certo? Mais W mais P, tá certo? Que são as correntes que saem. Então, F mais A igual a Y mais W mais P, onde aqui a gente já tem, na verdade a gente tem o P em massa, mas tem o Y e W em mols. Então, tem que multiplicar pelas massas molares das correntes para passar para massa, e seria mais uma equação que a gente poderia recorrer, então, e que traz 5 variáveis que a gente já conhece, tendo então mais equações até do que variáveis, indicando que uma delas é linearmente dependente. Não vou fazer aqui, mas vocês já sabem fazer 7 equações, 7 incógnitas, e não todas as equações têm todas as variáveis, então vocês podem ir tentando por substituição, por escalonamento
parcial para resolver esse sistema, ou podem utilizar o Excel, já como eu mostrei para vocês anteriormente, com decomposição matricial. Resolvemos o sistema e obtemos todas as variáveis de saída, P, Y, W, e as vazões mássicas de carbonato de cálcio em P, sulfato de cálcio em P, ácido sulfúrico em A, água em A, e também a quantidade de água em Y, em W, que corresponde à própria corrente W. Então, vocês, ao resolverem, coloquem todas as variáveis, tá? Resolvam todo o sistema. Eu coloquei aqui só o valor da massa de carbonato de cálcio na corrente P, que é o que a gente precisa para determinar o percentual de carbonato de cálcio que não reage, tá certo? E nesse caso, seria o que sobra em P em relação ao que entra em F. O que sobra em P, então, 70 kg. O que é alimentado em F, 95 kg. Teremos, então, um percentual de carbonato de cálcio não reagido, 100 aqui para transformar em percentual, 70 sobre 95, de 73,7%. Tá certo? Então, esse é o percentual de carbonato de cálcio que não reagiu nesse processo. Legal? E assim resolvemos esse outro exercício. Vejam que ele é um pouco mais trabalhoso, porque resulta em mais equações, porém nós conseguimos resolver no balanço por elementos, que precisaríamos de mais informações caso quiséssemos resolver como um balanço material com reação química, na expressão do balanço molar, como estamos acostumados. Certo. Bom, então esses seriam os exercícios, tá, que eu trouxe para a aula de hoje, para a gente relembrar e aplicar certinho os conceitos relacionados a balanços materiais com reações químicas também. E vou deixar então como atividade da aula que vocês resolvam os exercícios da aula, tá, utilizando a base de cálculo apropriada e de acordo com o RA de cada um de vocês, como vocês já estão acostumados, tá certo? Aqui as principais referências da nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.